Saudações pessoal, Giuliano Antoniolo. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de retomar um assunto que eu tratei já há alguns meses atrás, que se trata de cadernos de campo, né? Aqueles cadernos que a gente leva com a gente para o campo, para o mato, para fazer anotações aí referente às nossas atividades. No caso, nesse primeiro vídeo que eu postei, eu mostrei um caderno artesanal que eu fiz do zero, né? Comprei as folhas lá de papel A4, dobrei, fiz a coisa toda e mostrei em que situação que eu estou utilizando aquele caderno, que é relacionado a alguns fenômenos aí que aconteceram e que eu presenciei no mato. Então ali eu estou fazendo pesquisas e anotações referentes a tudo que eu tenho estudado ali sobre o que está envolvido nessa história, né? Então, diversas abordagens, enfim, aquilo ali tá tudo lá naquele caderno. Mas eu tenho um outro caderno, um segundo caderno, que é o que eu levo comigo para o mato mesmo, quando eu estou acampando, fazendo outras atividades que não estejam relacionadas ao assunto que eu estou tratando nesse primeiro caderno de campo que eu mencionei, né? Então, nesse segundo caderno de campo, vamos dizer assim, vários acampamentos são registrados ali, alguns pensamentos, algumas experiências, algumas técnicas, e é isso que eu queria mostrar para vocês aqui hoje. Só que vai ter uma surpresa. Muitas pessoas aí que estavam no bushcraft aqui no começo se lembram de uma grande figura que foi muito importante para o bushcraft no Brasil, para a minha vida, para a vida do Humberto Costa, por exemplo, e de várias outras pessoas, que é o nosso querido amigo Cadu. Ele tinha um canal, Bushcraft Way of Life, e uma escola de bushcraft, e ele trouxe uma abordagem filosófica para o bushcraft que até então não existia, ou se existia era muito incipiente, né? Era muito diluída no nosso meio. Pelo menos eu posso dizer que no que diz respeito à minha vida, o Cadu teve um impacto gigantesco para levar o bushcraft para esse outro lado, vamos dizer assim, mais filosófico, mais voltado para interpretação ambiental e para um contato maior com a natureza, no sentido de devolver para a natureza coisas boas, né? Que a prática lá não seja só de retirar da natureza, mas que a natureza saia ganhando também com a prática do bushcraft. E essa noção tem pautado o meu entendimento e a prática do bushcraft, tanto o pessoal que eu faço no mato, quanto a profissional através da minha escola Mestre do Mato. Então, o Cadu foi uma pessoa fundamental para o bushcraft do Brasil. Ele teve as razões dele para se afastar, e eu respeito como amigo, como admirador do trabalho dele, eu respeito e entendo. A gente sente muita falta dele, mas tudo bem. Só que, por que eu estou falando do Cadu? Porque eu achei hoje uma publicaçãozinha artesanal que ele fez há muito tempo atrás e me deu um livretozinho pequenininho. E eu vou mostrar para vocês isso hoje, por que esse livreto está relacionado ao assunto aí dos cadernos de anotação de campo que eu vou tratar aqui. Esse aqui, então, é o caderno artesanal, que eu já mostrei no primeiro vídeo, né? Vou mostrar rapidinho aqui isso para vocês, só para quem não viu ainda, ver de que se trata. E caso vocês queiram ver o vídeo inteiro sobre isso aí, vocês podem procurar aí no meu canal, de poucos meses atrás. Então, tá aqui, opa, aqui ele, todo manuscrito, né? Foi feito aí só com folhas de papel A4, folhas em branco. Então tem bastante coisa escrito aqui, pesquisa sobre o fenômeno que eu presenciei. Agora, como eu já falei para vocês, o caderno que eu levo para o mato mesmo, para fazer as minhas anotações relacionadas ao bushcraft, ao acampamento, é esse aqui, ó, tá? Essa aqui é a parte de trás dele. Essa aqui é a parte da frente. E tem escrito aqui, Mestre do Mato, The Bush Book, o livro do mato, né? Isso aqui, vamos dizer assim, vários pensamentos meus acerca do que é o bushcraft, da prática, enfim, eu tenho registrado aqui. Possivelmente pode até virar uma publicação depois, com parte do material que está registrado aqui, mas eu guardo muitas coisas aqui, eu registro muitas coisas, pensamentos, registro meio que um diário de campo, às vezes, do que está acontecendo no acampamento. Então tá aqui, galera. Esse aqui é o meu caderno de campo. Vocês veem que eu caprichei aí na capa dele, né? Fiz aí um trabalho com pirógrafo, uns desenhos aí. E aqui atrás, com o pirógrafo também, eu fiz o desenho dessa paisagem aí, uma árvore, enfim.
Legal. No caso, o que eu fiz de artesanal mesmo nele foi a capa, porque o caderno em si, como vocês podem ver aqui, ó, ele já existia, né? Eu já comprei já esse caderno pronto aí. O que eu fiz depois foi tirar esse aspiral, aquele arame que estava aqui, né? Aspiral juntando as páginas, costurei isso aqui tudo junto e montei com essa capa de couro aí. Mas o caderno já existia, então ele não foi feito todo do zero, igual aquele primeiro que eu mostrei anteriormente, não. Aqui dentro também eu vou carregar aí esses dois livretos aqui, falando sobre plantas e ervas medicinais, né, que a gente encontra aqui no Brasil, enfim, no mato por aqui. Tenho também um mapa da região aqui onde eu pratico algumas das minhas atividades, né? Uma foto do Google, na verdade, do Google Earth, e aqui o livretinho do Cadu, que eu vou mostrar e falar daqui a pouquinho. Mostrar rapidamente o que é que eu tenho aqui. Então, são alguns pensamentos, né, que eu vou anotando, aqui falando de equipamentos que eu estava levando, sobre roupas, por exemplo, kits, né, aqui mostrando, falando sobre kit de cozinha, comida, lâminas, equipamento de uma maneira geral. Eu escrevo em inglês também, então às vezes, igual você vai ver aqui, está escrito em português, depois vocês vão ver, tem um texto aqui, está todo escrito em inglês. Nesse caso aqui, falando sobre bushcraft, né, alguns pensamentos aí sobre bushcraft. Enfim, são aqui onde eu estou anotando vários aspectos relacionados às minhas atividades aí, como já falei, diário de campo, do que acontece, experiências que eu tive. Ao invés de registrar isso só na câmera, para postar no Instagram, eu prefiro fazer ainda a moda antiga, registrar isso num caderno, num livro, para que eu possa ter meus pensamentos colocados da maneira como eu quis me expressar, né? Escrevendo. Isso é algo que a gente tem feito há muito tempo, as pessoas que vão para o mato, os exploradores, os escoteiros, os biólogos, os naturalistas, enfim, várias pessoas que estão na natureza vivenciando experiências, elas costumam e costumam ainda registrar essas experiências nesse tipo de caderno. E o melhor ficou para o final, né? Esse livreto aqui do Cadu, ele me deu isso há muito, muito tempo atrás, acho que em 2017 ou 2018. E ficou guardado no meio das minhas coisas aqui muito tempo. Quando eu mudei para a Inglaterra, eu empacotei um monte de coisa, coloquei em umas caixas e não mexi. Esses dias eu estava mexendo nessas caixas que tinha ficado equipamento e coisas que eu deixei aqui e achei esse caderninho, né? Depois que eu voltei, eu não tinha mexido, fui achar agora. E para mim foi uma surpresa gratíssima. É o Pequeno Livro para Grandes Naturalistas. Camila Mandai e Eduardo Sanhudo. É o Cadu, né? A Camila Mandai é a esposa dele, e aqui a editora Dersu Zala. Caiu um pouco de água ou umidade em algum momento nesse livretinho, então a tinta ficou borrada, porque é uma impressão bastante simples, igual está aqui, ó, né? Estão vendo, está um pouco borrado aqui, mas está aqui, ó. Dá para ler ainda, as letras são pequeninas, mesmo a parte onde borrou, dá para ler tudo. E aqui ele está explicando o que é um naturalista, como se tornar um naturalista amador. Olha só que legal. A mochila do naturalista, né? Então ele vai falar das coisas, do equipamento que leva. O naturalista em casa. Dentro da casa, né? Do naturalista, que é o mato, né? O naturalista ele está em casa quando ele está no mato. Então falei de insetos, várias informações legais, falando no quintal, né, falando aí das plantas, dos animais que estão lá. Enfim, é um livrinho muito legal, falando aí sobre as anotações, né, os desenhos. E esse tipo de livrinho aqui é exatamente a mesma ideia desse aqui, ó, né, para você registrar em campo essas experiências. Tanto é que aqui depois, ó, ele termina aqui, ele fala assim, ó, aqui termina o pequeno livro para grandes naturalistas e começa o grande livro, porque daqui para frente é onde a pessoa vai registrar as próprias experiências dela nesse livrinho do Cadu.
Então eu vou guardar, continuar guardando com muito carinho, guardando melhor ainda mais, porque isso me traz não só ótimas lembranças e memórias do tempo que eu convivi junto com a Camila e o Cadu, mas isso é parte da história do bushcraft aqui no Brasil e não pode se perder não. Eu não sei se quem que tem mais desse livrinho, se tem muito disso por aí ainda, então vou guardar isso aqui com bastante cuidado, com bastante carinho. Tudo que eu aprendi com o Cadu, não só eu, mas várias pessoas que tiveram a honra e o privilégio de conviver com ele durante esses anos que ele teve trabalhando conosco aqui. Então, fruto dessa experiência que a gente pegou com ele, está aqui através dos próprios cadernos de campo que eu carrego comigo, mas principalmente através da visão e do entendimento da prática do bushcraft que ele semeou na minha vida, na vida do Humberto, de várias outras pessoas, e a gente continua passando aí para frente através do nosso trabalho. Então é isso aí, minha gente. Eu queria só mesmo compartilhar com vocês um pouco aí do que eu tenho feito em relação aos meus cadernos de anotação em campo e principalmente mostrar para vocês aí esse livreto do nosso amigo aí, nosso saudoso Cadu. Lembrando também que nós temos a nossa publicação aqui, o Guia Básico de Sobrevivência em Ambientes Naturais Hostis, acabou de ser lançado agora, da Escola Mestre do Mato, além, obviamente, da parceria com a MM Cutelaria, através da qual a gente lançou o canivete F1 e a faca para uso geral de acampamento M4, na versão aço carbono e na versão inox. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, cliquem aí embaixo agora no botão de gostei, se inscrevam no nosso canal, façam parte também do nosso clube de membros para uma interação mais próxima. Esse aqui foi o Juliano Toniolo, a gente se vê no mato, minha gente. Um grande abraço.